Nosso primeiro repórter aqui já está plugado, conectado em áudio e vídeo, é o Guilherme Oliveira, para trazer, né, Sabino, todos os detalhes, as novas informações sobre mais um dia aí com ataques a ônibus, né, que continuam... Talvez o pior dia. Continua aí por São Paulo. 30 Osasco, ônibus em um dia. Em todas as cidades aí espalhadas, né, todas as informações, as imagens. O Guilherme Oliveira está aqui conosco, Sabino. Bom dia, Guilherme. Oi, Guilherme, bom dia. Eu só queria registrar que não é à toa que nós estamos abrindo o Manhã Bandeirantes com essa notícia. Isso mostra a importância que nós estamos dando para o tema, para o assunto, coisa que as autoridades também deveriam dar mais satisfação para as pessoas. Ô, Guilherme. Tudo bem, Sabino? Bom dia para você, para o Gobato, para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Sim, é uma situação muito preocupante. De ontem para hoje, foram quase 50 ataques a ônibus do transporte público em toda a região metropolitana de São Paulo. Confirmações da capital paulista e das cidades de Cotia e Osasco. Só na cidade de São Paulo, de ontem para hoje, foram 35 atos de vandalismo. Ou seja, desde 12 de junho, quando começaram esses ataques em São Paulo, já são 235 casos. Em toda a região metropolitana, são mais de 400 atos de vandalismo, um número que preocupa num curto período de tempo. Até por isso que a Prefeitura de São Paulo e o governo do estado vão atuar em conjunto agora. Quem disse sobre isso foi o prefeito Ricardo Nunes há pouco, numa coletiva de imprensa na região central. O prefeito disse que conversou com o governador Tarcísio de Freitas ainda na manhã de hoje a respeito desses ataques. O prefeito, claro, falando da capital, mas o governador representando toda a região metropolitana. E haverá agora um reforço policial conjunto na esfera municipal e estadual para o controle desses ataques. O governo e a prefeitura tentando acabar com esses atos de vandalismo, ainda envolto em mistérios, né? Ninguém conseguiu desvendar ainda o que está por trás desses ataques a veículos do transporte público e esses ataques que acontecem com os ônibus em movimento, né? A gente sempre reitera por aqui um risco à integridade física de passageiros, cobradores e motoristas. Esses vândalos que atacam paus, pedras, bolinhas de gude, as janelas dos veículos acabam estourando e estilhaços atingindo os profissionais ou passageiros que estão nesses ônibus do transporte público. Vamos ouvir então o que o prefeito Ricardo Nunes disse há pouco aqui sobre esses ataques e também sobre a principal linha de investigação. Existe uma possibilidade, não está ainda definido ou concluída a investigação por parte da Polícia Civil, mas existe uma possibilidade de ser uma ação daquelas disputas de jogos via internet. Imagine 35 ações só essa noite, é uma coisa que a gente não pode aceitar. Pessoas estão sendo feridas porque a prática deles é jogar pedra nos ônibus. Uma moça ontem mesmo teve um ferimento grave, a gente não pode admitir. Reforçar ainda mais a atuação dos policiais, da Polícia Civil, Militar e a Polícia Municipal, nos corredores, nos terminais. Eles estão fazendo isso de uma forma muito organizada, porque eles fogem das câmeras que a gente tem do Smart Sampa para fazer a prática do crime, mas não vai ter impunidade. Com certeza nós vamos descobrir e vamos solucionar essa questão para dar tranquilidade para a população. Sabino, Gobato, houve uma informação também de que esses ataques poderiam ser motivados por uma espécie de retaliação das empresas que foram afastadas do transporte público de São Paulo. Eu falo da UpBus e da Transwolf, na Zona Sul e Zona Leste da cidade. Mas o prefeito Ricardo Nunes disse há pouco que, por enquanto, essa hipótese está descartada de uma possível retaliação de representantes dessas empresas. O prefeito disse que a principal linha mesmo é de que esses ataques são motivados por desafios de jogos online, esse mundo virtual. Quem vai entrar na jogada também agora, Gobato e Sabino, é o Ministério Público de São Paulo. Esteve aqui mais cedo também nessa coletiva de imprensa o Procurador-Geral da Justiça do Estado, o Paulo Sérgio de Oliveira, e vamos ouvir então o que ele disse a respeito dessa colaboração do Ministério Público de São Paulo. É uma ação, sem dúvida alguma, organizada, tem alguma liderança ou lideranças que devem estar promovendo esse tipo de ação e, por conta disso, o nosso GAECO, o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, já está acompanhando esse tipo de ação
E em breve nós vamos ter, como disse o prefeito, o resultado dessas investigações e aí, sem dúvida alguma, nós vamos transmitir. Mas nesse momento ainda nós estamos colhendo todas as informações e junto com a Secretaria de Segurança, com as informações da Prefeitura, nós vamos avançar rapidamente. Bom, desde o mês passado, 2 homens já foram presos, um em Diadema e o outro em São Bernardo, no ABC Paulista, mas mesmo com essas prisões, as investigações avançaram um pouco até aqui. A gente lembra também, só para encerrar, Sabino e Gobato, que a Secretaria da Segurança Pública do Estado e a Prefeitura de São Paulo vão atender aos ofícios enviados por sindicatos que representam motoristas e cobradores e também as empresas de ônibus de São Paulo. Nesses ofícios, exigem ali reuniões com o secretário da Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, e com o secretário de Segurança Urbana aqui da capital, o Orlando Morando. De acordo com as autoridades, essas reuniões vão acontecer, as datas ainda não foram definidas, e nesses ofícios também os sindicatos exigiram ali o reforço do policiamento, e como a gente disse mais cedo, haverá de fato esse reforço num trabalho conjunto aí, Prefeitura e Governo de São Paulo, pessoal. E por que tanta demora para receber, né, as empresas e os motoristas? Já quase uma semana que foram enviados esses ofícios para as autoridades de segurança e ainda não foi nem marcado o dia em que conversarão. Quer dizer que não são todas as hipóteses que estão sendo vasculhadas, estão sendo investigadas aí pela polícia. Porque se tivesse alguma hipótese envolvendo ou empresários de ônibus ou motoristas, essa reunião já teria sido marcada. Né? Tem que ouvir, tem que dar voz a essas entidades. Agora, Guilherme, você falou em entrevista coletiva. Houve alguma entrevista coletiva hoje? Houve sim, Sabino. Na verdade, foi a entrega aqui de um espaço de saúde na cidade de São Paulo, no centro da cidade, mas o prefeito Ricardo Nunes e o procurador-geral do estado, Paulo Sérgio de Oliveira, aproveitaram para falar sobre essas questões, né? A gente questionou o prefeito e o procurador a respeito desses ataques, se tinha novidade, a quantidade significativa de ataque nas últimas 24 horas só na capital, né? 35 na noite de ontem para cá, e aí o prefeito e o procurador falaram a respeito. Mas a coletiva não foi exclusivamente para isso, sobre esses ataques. O Procurador-Geral de Justiça estava na entrevista coletiva de inauguração de uma unidade de saúde da Prefeitura, é isso? Exatamente, Sabino. O procurador Paulo Sérgio de Oliveira estava aqui, acompanhou, inclusive, falou no púlpito também, e aí aproveitou ali, para quem não é do jornalismo, né, quando uma coletiva de imprensa é realizada, que a gente chama de quebra-queixo, fica o prefeito ali na frente, diversas autoridades em volta ali do prefeito, uma espécie de um escudo humano ali para o prefeito, todo mundo ali ereto, né, com uma posição assim, acompanhando tudo que o prefeito vai falando, e aí o prefeito Ricardo Nunes aproveitou que o procurador estava ali ao lado e disse ali para o procurador também falar a respeito dessas investigações, até porque o Ministério Público entrou nessa jogada agora, né? A gente só vai reforçar aqui os números, né? Porque a gente está mapeando desde o início as cidades que já reportaram ataques a ônibus, né? São Paulo com 235 coletivos vandalizados, Santo André 13, Osasco 12, Santos 11, Taboão da Serra 6, São Bernardo do Campo, ao menos 2 ônibus vandalizados e Mauá, 1 ônibus. Vou pedir para o Guilherme ficar mais um pouquinho só, porque a gente tem um relato, não é, Lucas, Gustavo, do um ouvinte que é motorista de ônibus e que ele está indo para a delegacia, Sabino, neste momento, porque teve o seu coletivo apedrejado. Vamos acompanhar esse áudio, esse relato de um motorista que é o nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Rádio Bandeirantes. Bom dia. Eu sou o Nelson, motorista da aviação Piracicabana. Aqui em Santo André, em frente ao Shopping Atrium, em 3 finais de semana foram 5 janelas de ônibus quebrados, arremesso de pedra. Inclusive, eu estou vindo da garagem agora para fazer ocorrência lá, porque meteram a pedra e estourou o vidro. A sorte que não machucou nenhum passageiro, fazendo a fábrica da Firestone. Bom dia para todos e muito obrigado. Que coisa, que história, né? Agora está indo para a delegacia. Esses motoristas são obrigados a trabalhar, tem que ir para a rua, sem segurança, sem garantia nenhuma da polícia, né? Sem uma fala da polícia que o problema está prestes a ser resolvido. Nada disso, nada disso. Agora o Procurador-Geral de Justiça num evento para inaugurar uma unidade de saúde para falar sobre isso.
Bom, tudo bem, eu acho que tem que falar mesmo. Mas, enfim, eu acho que tem que ser informação mais concreta. Uma informação que tranquilize a população, sabe? Isso está me lembrando, guardados as devidas proporções, aqueles eventos de 2006, quando o PCC tomou conta da cidade. Você lembra, Sabino? Paralisou tudo. Paralisou ninguém ia tudo. pra escola, Eu era saía de repórter. casa. Eu era repórter, andava na rua do dia inteiro. Eu morria de medo de estar trabalhando na rua, né? Agora, quem está pegando o ônibus também está com medo. Natural que esteja. Não pode, essas pessoas não podem ser esquecidas. Uma satisfação precisa ser dada para essas pessoas. O prefeito falou aí, o prefeito foi o primeiro a falar para a gente aqui, foi um furo aqui do Manhã Bandeirantes, dessa tese de que são jogos, desafios, mas não é a única teoria. Aliás, as teorias se cruzam em muitos momentos. Né? Nós podemos ter aí mais de uma motivação para levar. Agora, são mais de 400 ônibus, 30 só de ontem para hoje. 35, né? 35 só de ontem para hoje. Só na capital. É muita coisa, só na capital. É muita coisa, gente. Isso devia entrar na pauta como uma prioridade a partir de agora, ou já há alguns dias, do prefeito e do governador. Guilherme Oliveira está na reportagem, está acompanhando qualquer novidade, só chamar, Gui. Valeu, obrigado. Hein? Aliás, dos prefeitos, né? Fechado, Gobato. Sabino, só para a gente encerrar aqui, inclusive o sindicato, né, de cobradores e motoristas ameaça paralisar o serviço se esses ataques não cessarem, porque eles não querem que ninguém ali acabe se ferindo com gravidade em razão desses ataques, tanto motoristas quanto cobradores. Agora, Sabino, só para a gente fazer uma justiça aqui a respeito da presença, né, do procurador-geral Paulo Sérgio de Oliveira, o que aconteceu? A gente está aqui em frente ao Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, que tem uma parceria com o Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês. E aqui havia uma questão judicial prejudicando o trabalho aqui do hospital, prejudicando a prefeitura, e com o Ministério Público a prefeitura conseguiu reverter essa questão judicial, e aí o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Paulo Sérgio de Oliveira, veio aqui acompanhar essa entrega da ala infantil e aproveitou para falar das investigações contra esses ataques.